9 e um quarto e um café, um podcast que junta marketing e yoga, onde falamos sobre empoderamento, evolução e expansão. Bem-vindas, Nós somos a Ana e a Liliana. Bem-vindos ao 9 e um quarto e um café, o podcast onde juntamos marketing e yoga para falar de empoderamento, evolução e expansão. O meu nome é Ana Castro Lopes e comigo tenho a Liliana. Olá, Liliana. Olá, novamente no nosso novo episódio. Hoje nós temos um convidado especial que admiramos alguém pela sua criatividade, humor e consistência no caos controlado, que é gravar É verdade. um sol. Recebemos então hoje o Guilherme Fonseca, criador do podcast Má Ideia e atualmente em contagem decrescente para o seu próximo espetáculo a solo. Guilherme, bem-vindo. Como estás e como é que está a ser este ano de construção deste teu espetáculo? Olá, muito bom dia, como estão? Muito obrigado pelo convite. Olhem, está a ser bastante divertido porque eu já fiz alguns solos de stand-up comedy, mas eu nunca tinha feito uma coisa deste género que acompanha o processo todo e deixa as pessoas acompanhar o processo todo. E é engraçado porque há coisas que são surpreendentes para as pessoas, há outras que são bastante óbvias, mas há muita discussão de pormenorzinhos que eu acho que as pessoas não tinham noção que aconteciam na construção de um solo, e isso é divertido. E é um processo muito mais longo, muito mais moroso, muito mais trabalhoso do que eu acho que as pessoas imaginavam, porque é praticamente um ano, às vezes dois, a experimentar texto, a fazer texto, a escrever piadas, a ir a bares, e esse processo é uma coisa que eu acho que as pessoas não têm tanta noção, que acham que é escrever uma coisa e ir a palco. E no caso de comediantes como eu, que fazem stand-up comedy em bares regularmente e depois juntam o melhor material e levam a um palco, há essa diferença grande de construção, e eu acho que tem sido divertido. Quer dizer, para mim, eu já conheci o processo, eu espero que seja divertido para as pessoas de ouvir. Eu acho que sim. Diz, Liliana. Boa. Eu ia começar aqui a fazer. Já fizeste yoga alguma Nunca vez? fiz yoga, Guilherme? vou-te confessar, mas já tive uma namorada há muitos anos que fazia yoga, e eu vou-te ser honesto, eu ficava fascinado com a maneira como ela ficava super relaxada e centrada depois de fazer yoga. Ela esticava-se ali de umas maneiras, e sempre ao sol, parecia um gato. Ela esticava-se ali de umas maneiras e depois ela ficava super calma, ficava super zen a seguir, e eu admirava isso. Agora, o yoga em si nunca fiz. Boa. Se o teu processo criativo fosse uma postura de yoga, o que é que tu descreverias como postura de yoga? O que é que tu Eu achas acho que era? só conheço duas ou três, que é a Saudação ao Sol, que é assim a mais conhecida, não é? Saudação ao Sol eu acho que é a mais conhecida. E depois sim, há sim. a pose do gato, não é? Uhum. Ok, Gato e vaca, exato. e não há Normalmente vêm uma juntas. que eu às vezes faço para alongar depois do exercício, que é o bebé feliz. Ok, eu gosto muito Exatamente, do sim. bebé feliz. Adoro, gostei dessa Bem. descrição. Eu acho Gostei que se dessa. tivesse de escolher uma era do bebé feliz, só por causa do nome, que é divertido e que eu espero que as pessoas também saiam felizes do meu espetáculo. Mas o bebé feliz é a minha favorita, é a que sabe melhor de uma pessoa fazer. Só para descrever, então, estamos deitados de costas no chão, a agarrar com as mãos nos dois pés e a balançar tipo, de um lado e para o outro. Para E eu acho as que uma pessoas pessoa terem também noção devia do que é que é. aproveitar e gritar muito alto por comida, só para continuar a ser um bebé. Eu acho que ficava mais justo. Muito bem. Estavas a falar há pouco deste teu processo em mostrar um pouco dos bastidores de criação neste caso, de um espetáculo de stand-up. No meio do teu humor, qual é que é o teu ritual de foco preferido? É café? É um caos organizado? É os bloquinhos? É uma guerra com o Word em branco? Olha, são várias coisas em alturas diferentes. Na altura em que eu estou a escrever, é obrigatório acordar de manhã e ter um treino. Às vezes eu e a Rita, a minha mulher, treinamos em casa por Zoom com uma PT, e por isso é que eu faço o bebé feliz no fim, nos alongamentos. Mas treinar e depois café e sentar-me durante a manhã totalmente focado a escrever, dedicado ao texto. É uma coisa que eu faço mesmo, que às vezes até ponho o telefone no modo voo e estou com o meu café e a escrever. Eu adoro a sensação de página em branco, de aquela coisinha a pescar no Word. Eu adoro essa sensação de pá, e agora como é que eu vou descascar esta pedra como se fosse um escultor? Eu gosto muito dessa sensação. Portanto,
Esse ritual é acordar cedo, treinar e a seguir sentar-me no computador até a hora do almoço 100% focado e a beber um café. Ou 2, ou 3, às vezes são 3. E depois, na altura em que já estou a ir a palco, em que já estou na fase de subir a palco e experimentar as coisas, ou mesmo do solo, o foco é completamente diferente. Eu ainda fico, e acho que vou ficar para sempre, muito nervoso de subir a palco. É uma coisa que me deixa muito nervoso. Eu faço stand-up comedy há 20 anos e eu continuo a ficar muito nervoso. Acho que é uma coisa que nunca vou deixar de ficar. E então eu tenho que arranjar pequenos rituais ou pequenas coisas que me garantam que estou preparado o melhor possível. E então no dia eu revejo o texto todo antes à tarde, antes de ir para a atuação, revejo o texto todo ponto por ponto. Eu não o digo em casa como se estivesse a atuar, mas revejo o ponto por ponto, a ordem toda das piadas. E depois quando chego ao sítio onde vou atuar, a caneta com a mão reescrevo o alinhamento todo das piadas. E é uma espécie de... Como é que eu ia dizer isto sem ficar demasiado filosófico? Mas é como se fosse uma espécie de um mantra, ou é quase uma coisa religiosa, que é o passar na caneta as coisas por ordem, uma a uma, pela ordem que eu hoje vou dizer, ajuda-me a decorá-las, ou pelo menos a prensá-las melhor na cabeça. E então tenho sempre esse ritual antes de subir a palco. Acho que são assim estes rituais que eu tenho. Se eu te conseguisse explicar o que é que me ajuda a estar mais organizado e focado para ir a palco. Mas interessante que muita gente tem medo dessa folha em branco e tu vais logo direto a ela. Pá, eu acho que é a minha... É assim, eu acho que a base do que eu faço, eu sou podcaster, sou guionista, sou humorista, eu escrevo programas de televisão, eu faço stand-up comedy, mas se eu tivesse de resumir tudo o que eu faço numa atividade, é escrever. Eu sou escritor de comédia, eu sou guionista, eu sou humorista, eu escrevo piadas. Portanto, o que me fascina mais, a parte mais divertida, na verdade, para mim... Apesar de eu gostar de ir a palco dizer às pessoas o que eu escrevi, o que me fascina mais é mesmo tu dizes-me assim, agora vais escrever piadas sobre copos de água. E a mim fascina-me o desafio de que giro, ok, então agora tenho que me sentar e pensar o que é que tem graça no copo de água. Ok, há o ditado do copo meio cheio e copo meio vazio. Ok, copo de água, tempestade num copo de água também é uma expressão. Há de haver aqui uma piada qualquer com uma tempestade, porque não há um whipma para copos de água. Devia haver um whipma para copos de água, não é? Porque é que nós temos o whipma para o tempo, mas se há uma tempestade num copo de água, porque é que não... E de repente, já estamos aqui em brainstorming, eu já estou aqui às voltas, e este processo todo de encontrar piadas de copo de água, ou os empregados, copo com água ou copo de água, estas coisas todas, este brainstorming de chegar a piadas, pá, é de longe o que me fascina mais, porque apesar de eu gostar de ir a palco e de dizer as piadas às pessoas, eu acho que o que eu gosto na stand-up comedy é a sensação de chegar a palco e dizer assim: olhem só estas coisas que eu estive a escrever e que eu acho graça, querem ouvir? É mais essa apresentação como a criança que fez o cinzeiro de barro e dá aos pais no dia do pai. É mais essa sensação de, olhem estas coisas que eu estive a escrever. Espero que vocês gostem porque eu acho que isto está giro. Portanto, a base do que eu faço é escrita. Eu sou um guionista, sou um escritor de comédia, portanto, a folha em branco nunca me assustou. Nunca me assustou. É um desafio muito divertido para mim, que é a base daquilo que eu faço e daquilo que eu gosto. E diz-me uma coisa, a tua cabeça está sempre a 1000 ou tu consegues estar na boa e depois surge só uma piada, consegues ficar com ela e quando estás nesse momento é que tens esse brainstorming? Na verdade eu tenho 2 modos. Eu tenho o modo de agora vou-me sentar e vou escrever, em que aí eu ponho a máquina a carburar e qualquer interrupção até me chateia, porque estou tão focado nas coisas que é aquelas coisas de agora não, o telefone é em modo silêncio. Os gatos têm que estar alimentados para não vir chatear para o meu colo para pedir comida, tem que estar tudo focado. Mas, na verdade, uma pessoa, ou pelo menos na minha área, eu como humorista, eu nunca desligo a 100%. Portanto, eu estou imensas vezes a fazer a minha vida normal e a minha cabeça começa a juntar palavras ou começa a dizer o que é que tem graça aqui, ou começa à procura, às vezes encontro um ângulo qualquer. Pá, e, portanto, a salvação disso são as notas do meu telefone. Pá, que eu tenho... Eu não vos consigo dizer. Eu tenho 1 milhão de notas no meu telefone. Eu ando sempre com... Eu vou-vos mostrar. As pessoas estão só a ouvir, mas eu vou-vos mostrar. Eu ando sempre com imensos cadernos. Eu tenho imensos sítios onde apontar coisas, porque uma pessoa nunca desliga verdadeiramente a cabeça do humorista, porque encontrar coisas com graça ou procurar ângulos cómicos é uma coisa que está constantemente a acontecer. Nesses casos, eu aponto no telefone ou escrevo num caderninho. Isto pode ter graça. Isto, olha, lembrei-me disto. Esta coisa de tempestade num copo de água, não há um whip para os copos. Aponto isso,
é uma coisa que eu escrevo num caderno e depois eu penso, ok, depois eu trabalho isto. E quando me sento no computador a escrever efetivamente texto, vou ao meu caderno, vou às minhas notas e pego nas coisas e desenvolvo-as para um texto. Portanto, eu nunca desligo. Às vezes não estou a 1000, estou a 500, mas eu nunca desligo, na verdade. Sim. Neste processo destas 52 semanas, quando este episódio vai ao ar, nós estamos a 16 semanas, nós queríamos saber o que é que te surpreendeu mais até agora neste processo. Olha, boa pergunta. O que é que me surpreendeu mais neste processo? Duas coisas. Primeiro, eu achei que teria muito mais para dizer às pessoas, mas durante o processo, falar do processo de escrita e de experimentar texto e de montar um solo, sem falar do texto que eu vou fazer em solo, porque eu não quero estragar a hora de stand-up comedy que vou entregar às pessoas. É muito complicado, porque a minha vontade muitas vezes era dizer, olha, estou a escrever um texto sobre X, estou a ter esta dificuldade, tentei esta piada e não deu, acho que era giro e por aqui, mas já experimentei várias vezes e não dá, mesmo com estas palavras. Ou seja, há um lado de eu gostava imenso de estragar o texto às pessoas para lhes falar do processo de como cheguei até ele, mas se eu digo às pessoas que texto é que vou fazer, ou que ângulos é que tenho, ou que piadas é que vou fazer, pá, a comédia é o oposto da música. Se vocês conhecerem, vocês não se vão rir, não vão querer ouvir. E portanto eu acho que isso é o que mais me surpreendeu de frustração, vou dizer assim, que é, eu tinha muito mais vontade de falar sobre o texto em si que eu estou a montar. Agora estou no processo de ordenar os beats. Vou começar com isto, depois vou começar com isto. Acho que era giro acabar com este, porque tenho esta maneira de colar com uma coisa que disse antes. Este é mais emocional, se calhar ponho mais aqui. Essa ordem, eu acho que era uma coisa muito gira dizer às pessoas e eu não posso, porque senão estrago o espetáculo todo. Portanto, eu acho que foi isso que foi mais surpreendente, na verdade. Exato. E o que é que achas que o público nunca imagina que dá tanto trabalho no stand-up, ou em fazer stand-up? Eu acho que... E eu não sei se vocês já foram ver stand-up comedy ao vivo, se já tiveram essa experiência, mas uma das coisas que faz... Eu sou uma fã tua, vá, está aqui. Olha, fico muito contente. Nós temos uma foto e vamos ter que renová-la, portanto, mas isso falamos mais no final. Sim senhora, combinado. Mas quando tu vês stand-up comedy, o texto fica mais engraçado se parecer espontâneo. Ou seja, se parecer que eu estou a dizer as coisas pela primeira vez, ou se eu estou espantado ou irritado com uma coisa, que pareça que esse sentimento é genuíno. Por isso é que muitas vezes, quando nós fazemos stand-up comedy, o mesmo texto, muitas vezes, às vezes começa a perder a graça porque nós começamos a deixar de entregá-lo com essa pica, com essa vontade, com essa espontaneidade de primeiras vezes. E portanto, uma das coisas que eu acho que é mais difícil e mais surpreendente quando nós fazemos stand-up comedy é manter essa genuinidade. Acho que é assim? Sim. Disse bem. É manter essa genuinidade, que é, isto tem que parecer que eu estou a dizer pela primeira vez. E isso é o mais difícil e que às vezes é isso que as pessoas esperam quando vão ver um espetáculo. Eu não posso estar cansado do meu texto, eu tenho que estar a dizê-lo como se fosse a primeira vez. E portanto, manter isso e as pessoas sentirem isso, essa espécie de sintonia entre o meu lado e o lado do público que recebe o texto, eu acho que isso é das coisas mais difíceis de fazer e que tem mais a ver com a maneira como o público vai receber o texto. Acho que é isso. O que é que tu achas mais transparente sobre o processo? O que é que tu sentes que te aproxima do teu público? Olha, há algumas coisas, por exemplo, os meus nervos quando eu vou a palco, eu acho que é uma coisa que as pessoas têm bastante reconhecimento, que é imaginar, se eu fosse a palco eu também ficava muito nervoso. Eu acho que há um reconhecimento e que acho que o público se revê nisso, há um grau de loucura bastante específico quando uma pessoa escreve umas coisas em casa e depois resolve juntar uns estranhos à sua frente para lhes dizer, olhem só o que eu escrevi em casa. Isto é uma loucura. Acho que era o Seinfeld que dizia que o maior medo das pessoas é falar em público. E, em segundo lugar, morrer. Portanto, as pessoas num funeral preferiam estar no caixão do que a fazer o elogio fúnebre. Que é uma ideia completamente louca. E, portanto, eu acho que há um grau de reconhecimento de as pessoas acompanharem
esses nervos e esse processo de loucura de subir a palco e dos nervos de subir a palco. Mas eu acho que as pessoas também se reconhecem, acho eu, ou espero eu, especificamente numa ideia, no processo de Sísifo, que é empurrar a pedra toda até ao topo da montanha, que é, há um pedregulho cá em baixo, que é um humorista que tem vontade de fazer uma hora de comédia um ano depois, e de ver o humorista a empurrar a pedra, a começar a escrever os primeiros 10 minutos, depois mais 10, depois mais 10, de repente tem meia hora, depois faz mais 10, não funciona, ok, a pedra caiu um bocadinho na montanha, vamos continuar a empurrar outra vez até ao topo da montanha e chegar ao topo da montanha, em que tem uma hora de stand-up comedy e as pessoas vão ver e se divertem, se tudo correr bem, e depois a pedra desce outra vez a montanha e é começar outra vez para um solo novo. Eu acho que as pessoas também se reconhecem, espero eu, nesse lado de teres um projeto para fazer, para começar, para arrancar, não teres nada, ser só à vontade e começares a empurrar essa pedra até ao final e depois chegas ao final, acabas esse projeto e há outra pedra que tens que empurrar outra vez até ao topo da montanha. Eu acho que as pessoas, espero que as pessoas também se consigam reconhecer nesse lado de processo criativo e de trabalho até chegares a um produto final. Acho que, não sei, digam-me vocês, mas eu acho que as pessoas também conseguem olhar e ver isso, acho eu. Sim, sim, sim. Sentem-se um pouco, deixa-me só dizer, sentem-se um Claro. pouco parte do processo desse acompanhamento. Sim, claro, espero que sim. E agora em fase de promoveres o espetáculo, como é que tem sido? Fácil, difícil, inevitável, não é? Olha, sim, tem que ser, eu acho que faz parte. Eu não sou, ainda espero eu, um humorista como, por exemplo, o Ricardo Aruz Pereira, a Joana Marques, sei lá, a Bumba na Fofinha, o Vítor Sá, só para dizer alguns amigos próximos que têm espetáculos agora à venda. Eu não sou o tipo de humorista, ainda, que anuncia um espetáculo e ele esgota imediatamente. Eu gostava de chegar a esse patamar, de chegar a esse ponto. Infelizmente ainda não estou. Um dia, se tudo correr bem, irei estar, se as pessoas gostarem da minha comédia. E portanto, eu tenho aqui um passo pelo meio, eu tenho aqui um processo pelo meio, que é o processo de escrever, preparar o espetáculo e quando o anuncio agora divulgá-lo. E esse processo, na verdade, vem muita generosidade de pessoas como vocês, Ana e Liliana, que têm vontade de conversar comigo e de conhecer o meu processo e de falar do meu espetáculo. Portanto, há um lado muito... Eu vou dizer carinhoso, mas depois isto fica demasiado afetivo, mas há um lado muito simpático e querido de também as pessoas convidarem para eu falar com elas e de conversar com elas sobre o meu espetáculo, pá, que é uma coisa que me dá imenso prazer. Eu gosto muito de... Por isso é que eu disse numa ideia, e vocês ouviram, por isso é que me convidaram também, eu disse, eu vou a todos os podcasts que queiram falar sobre a minha comédia e o meu espetáculo, todos, independentemente de quais sejam. Qualquer pessoa que queira falar do meu espetáculo eu vou, porque esse lado da promoção também é agradável para mim de conhecer pessoas que querem falar sobre o meu trabalho, pá, e não há nada que me dê mais prazer, aliás, vê-se por causa do podcast uma ideia do que falar do processo criativo e falar sobre escrever piadas e falar sobre montar um espetáculo. Portanto, epá, eu estou a gostar muito. Eu estou a gostar muito de vir a podcasts, de falar com pessoas, de responder a perguntas sobre o processo, exatamente por causa disso. Estou a conhecer pessoas que, mesmo que seja um bocadinho, durante a gravação de 40 minutos, uma hora do seu podcast, têm tanto interesse em falar de processo criativo como eu. E, portanto, eu gosto muito desta fase. Ao mesmo tempo que há um lado muito cansativo de sentir-me a chatear as pessoas para comprarem bilhetes para o meu espetáculo, que é uma coisa que eu não gosto. Sinto-me ou uma testemunha de Jeová, ou aquelas pessoas que estão no Colombo a vender seguros e andam atrás das pessoas à porta do continente. Desculpe, posso-lhe falar deste novo seguro? Que eu sinto-me um bocado... Desculpe, posso-lhe falar do meu solo para comprar bilhetes para se divertir? Eu sinto-me a chatear as pessoas, mas por um lado eu estou a vender o meu produto, ou seja, isto tecnicamente é marketing, eu tenho um produto e estou a vendê-lo, eu tenho este espetáculo e gostava que as pessoas o conhecessem. E portanto, há um lado frustrante e cansativo de eu me sentir a chatear as pessoas, mas por outro lado, pá, eu tenho uma coisa que gosto muito, tenho muito orgulho e que quero que as pessoas conheçam e vão ver. E portanto, se tudo correr bem, eu encho as salas com pessoas que têm essa vontade, se tudo correr bem. Isso. Então, em relação a essa parte do marketing, há alguma estratégia de comunicação ou forma de promoveres o teu solo que sintas que
pode ir um bocadinho contra o teu estilo, contra aquilo que acreditas, a tua ética, ou Ok, entretanto tranquilo? ela para mim encravou. Não sei se também Nunca para ti usarias encravou, essa Ana. forma de Mas não tem mal que eu fazer, percebi a pergunta e eu posso preferes respondê-la, seguir à tua porque vontade? se no processo de marketing há alguma coisa que vá contra o meu estilo, na verdade eu tento evitar isso. Ou seja, eu tento que no processo criativo eu estou completamente isolado, não é? Ou seja, quando eu estou a montar um espetáculo, eu estou por mim. Eu escrevo o que eu quiser, como eu quiser, experimento como eu quiser e atuo como eu quiser. Mas depois, no processo de divulgação, às vezes há a tendência das pessoas de seguirem por caminhos ou por estilos que não são necessariamente os seus na divulgação. Havia caminhos mais fáceis de eu divulgar. Eu pensar assim, ok, o que é que as pessoas veem? Casa dos Segredos? Ok, então vou falar da Casa dos Segredos para chamar a atenção das pessoas para vender o meu espetáculo. Eu nunca quis ir por aí. Eu quis focar a minha divulgação e o meu marketing dos bilhetes naquilo que eu sei fazer e daquilo que eu consigo entregar, que é a minha comédia. Portanto, tudo o que eu vou fazer de divulgação vai ser ir a podcasts ou a entrevistas ou a programas falar do meu stand-up. Vou fazer clipes de stand-up com bocados de atuações em que vou pôr no fim que tenho um espetáculo novo para as pessoas comprarem, e vou fazer entrevistas de uma ideia gravadas para o YouTube em que vou conversar com vários humoristas sobre o seu processo criativo. Portanto, tecnicamente, eu acho que vou, dentro da divulgação, conseguir fazer tudo coisas que eu me sinto confortável e que têm a ver com o meu estilo. Portanto, eu acho que não vou ter que ir para fora de pé e, na verdade, preferia não ir. Eu não quero estar desesperado por vender bilhetes nesse sentido. Portanto, eu não quero fugir à minha linguagem ou ao meu estilo Pelo menos para poder vendes vender. alegria. Exatamente. Muito bem. Guilherme, queremos fazer aqui um pequeno jogo contigo. Portanto, Vamos embora. nós vamos dizer situações criativas e tu vais ter que responder se é má ou boa ideia e porquê. Ok? Ok, boa. Vamos embora. Liliana, podes começar. Ok, então, começares um espetáculo com uma piada que acabou de nascer no caminho para o palco. Tipo, ou vais no carro para o espetáculo e essa piada surgiu. Olha, vou-te dizer assim, é boa e má ideia. É boa ideia, às vezes em bares, é espetacular. Eu digo imensas vezes, abro sets em bares com coisas que aconteceu ali ou coisas que eu vi. Já me aconteceu, por exemplo, gozar com a decoração de um bar, porque as pessoas estão lá comigo e estão a ter a mesma experiência. Portanto, em bares, boa ideia. Em solos, má ideia. Ok. Péssima ideia. Em solos, eu quero abrir com uma piada muito forte, testada e que seja uma coisa que agarre imediatamente as pessoas. Portanto, boa e má. Muito bem. Agora outra. Escrever um solo inteiro em cafés, mas durante um mês. Ui, durante um mês. Ia pá. Tinhas que mudar vou aí a dizer tua assim, rotina. Completamente. Mas eu não tenho problema nenhum em escrever em cafés. Eu gosto muito até de... É uma maneira de me concentrar. Portanto, isso seria boa ideia. Agora, escrever tudo num mês era possível, mas sem testar eu não sei se iria correr assim tão bem. Portanto, pode ser... A partir de má ideia, pode ser boa ideia. Eu não sei. Teria que experimentar. Mas, olhando assim, é má ideia. Ok. Ok. Improvisares o fim de um espetáculo porque te esqueceste do texto. Aí, pá, péssima ideia. Eu não sou. Há pessoas que são ótimas no improviso. O César Mourão, os Improváveis, o Telmo Ramalho. Há pessoas espetaculares a fazer improviso. Eu divirto-me muito a fazer improviso. Nunca na vida faria num solo. Portanto, péssima ideia. Muito bem. Guilherme, então, agora para o final desta nossa conversa, o que é que esperas que as pessoas sintam quando virem este teu novo solo? Olha, eu espero que as pessoas sintam uma dor gigantesca e profunda nas bochechas e na barriga. Essa é a primeira. Eu quero que as pessoas saiam de lá com queixas de fisioterapia, a esse ponto. E quero que as pessoas saiam de lá a sentir, olha, muito giro ter acompanhado o processo deste humorista a montar um espetáculo. Fiquei surpreendido pela positiva da maneira como agora vi este sol e esta hora de comédia. É muito divertido imaginar que ele agora vai voltar a fazer isto outra vez, com uma nova hora de texto, com novas piadas, e estarei lá para ver. Eu gostava que as pessoas saíssem com essa sensação. Uhum. Bom, então diz-nos então os locais e as datas que vais ter. Sim, senhora, eu já devia ter decorado, mas em 30 segundos eu consigo abrir aqui a Ticketline
E já está, eu sou um profissional que já tem isto aqui tudo aberto. Então, eu vou arrancar o meu solo no dia 26 de março em Coimbra. Eu sei que é uma quinta-feira e a malta em Coimbra gosta de ir beber copos à quinta-feira, mas podem perfeitamente ir ver o meu solo e de a seguir, epá, os copos até vão saber melhor. Ou antes, podem beber antes que eu ainda fico mais divertido. Mas eu arranco em Coimbra dia 26 de março, depois em abril vou dia 2 a Leiria, 10 ao Porto, 17 a Sensoldos e 30 a Évora. Em maio vou dia 8 a Almada e 21 a Braga e depois fecho esta primeira volta da tour no dia 2 de junho, que é uma terça-feira, em Lisboa, no Tivoli BBVA, que é uma sala absolutamente espetacular e que eu gostava de encher. E vai ser a última data da primeira volta, depois verão, e eu só terei novas datas a seguir ao verão. Mas vou fechar no Tivoli em Lisboa e todos estes bilhetes estão na Ticketline e as pessoas podem ir lá, só têm que pesquisar Guilherme Fonseca ou Amigável. De ambas as maneiras chegam até mim. Exatamente, que é o nome do novo espetáculo. Guilherme, Exatamente. obrigada por esta conversa. Queríamos convidar todos os nossos ouvintes que sigam o trabalho do Guilherme e ouvir também o podcast Má Ideia. É isso. Não sei se há mais alguma coisa que queiras acrescentar. Nós queremos agradecer. Obrigada pela tua disponibilidade. Obrigado eu por me terem convidado pela conversa, pela Força, oportunidade de Guilherme. divulgar aqui o meu solo e dizer que está mais do que combinado. Eu não sei a que data é que tu vais, Vou mas está a mais do que Évora. combinado. Vais a Évora, perfeito. Portanto- Vamos refazer a nossa foto. Exatamente. Combinado. Combinado. Um Sim. grande beijinho e muito obrigado. Bom, então, Obrigada, beijinho. até o próximo Até a próxima. episódio.